No capítulo 3 do livro, nós trabalhamos que o conhecimento de Deus segundo o Antigo Testamento. O capítulo 3 é uma continuação do segundo capítulo. No primeiro tópico nós trabalhamos Deus é conhecido por seus nomes. O nome para o povo hebreu caracterizava a personalidade de uma pessoa. Dessa forma, o nome de Deus está ligado à sua justiça, com a sua fidelidade, com a salvação, com a sua santidade, com a bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua verdade, glória, santidade. No Antigo Testamento aparecem dezenas de atributos de Deus ligados a seu nome, revelando com detalhes quem ele é. Nesse tópico demos uma ênfase especial aos nomes Elohim e Yahvé, interpretando o significado e origem desses nomes. Colocamos também um glossário com mais de 40 nomes de Deus no Antigo Testamento. Gostaria de destacar um pouco mais detalhes sobre o nome Yahvé, o nome particular de Deus. O nome Yahvé surgiu na conversa de Deus com Moisés no Monte Sinai, quando ele apareceu na sarça ardente. O nome Yahvé significa eu sou, eu existo. A raiz do nome está ligada ao verbo ser, existir. Quando Deus revelou o seu nome a Moisés e à nação de Israel, ele concedeu ao povo o direito de clamar por esse nome, ou pedir ajuda através desse nome. Uma coisa é dizer, ô fulano, psiu, socorro, ajude-me. Outra coisa é chamar alguém pelo nome. Se eu conheço o nome de uma pessoa importante, por exemplo, eu posso usar o seu nome para pedir um favor a um político, por exemplo. Nesse caso, o nome Yahvé se tornou a chave, a condição, o critério para que os milagres, as manifestações divinas acontecessem. Não sei se o caro professor, aluno consegue me entender. Quando Deus revela o seu nome, nós podemos chamá-lo pelo nome, Senhor, Yahvé. Daí surgiram os vários nomes de Deus. Por exemplo, Yahvé, o Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Jeová Rafi, o Senhor é meu pastor. Jeová Roquefa, o Senhor é minha saúde. Jeová Shalom, o Senhor é o Senhor é meu companheiro, o Senhor é minha paz. Jeová Nissi, o Senhor é minha vitória. Jeová Jiré, o Senhor é minha provisão. Então a revelação do nome deu condição ao povo buscar e clamar por esse nome. No tópico 3 ainda desse capítulo, nós trabalhamos a essência do Deus vivo, eterno, imutável e poderoso. Então trabalhamos ali o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus todo-poderoso. Não vou fazer comentários, vamos ao tópico 4, onde nós trabalhamos o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus visitava os homens. De modo geral, é possível afirmar que no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, visitava apenas 3 categorias de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Existem algumas exceções, como no caso dos construtores do tabernáculo e no caso dos juízes, como Sansão, Gedeão, Jefté, entre outros. Quando estudamos as manifestações do Espírito Santo, encontramos expressões como o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, o Espírito se apossou ou se apoderou de Davi, o Espírito desceu sobre Ezequiel, por exemplo. Ou seja, os reis, os profetas, os sacerdotes, os juízes eram visitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo visitava para trazer força, sabedoria, unção para governar, mas após um momento especial, o Espírito Santo se ausentava deles. Um bom exemplo para entendermos isso é o exemplo quando Moisés subiu no monte. A Bíblia diz que a presença do Senhor via sobre Moisés. Tanto o livro de Êxodo, capítulo 34, como em 2 Coríntios 2, 1 a 10, o texto sagrado nos explica que, quando Moisés descia do Monte Sinai, depois de ter estado junto com Deus, seu rosto brilhava, a ponto dos filhos de Israel não poderem olhar para o seu rosto. Contudo, a palavra explica que aos poucos o rosto de Moisés ia desvanecendo. Esta palavra, o rosto de Moisés desvanecia, ia perdendo a luz, perdendo a força, a presença de Deus ia se ausentando de Moisés.
A presença constante do Espírito Santo é uma prerrogativa da graça. O livro de Hebreus nos explica que no Antigo Testamento Deus habitava em templos feitos por mãos humanas. Deus habitava, por exemplo, no tabernáculo, na arca. Paulo fala abertamente que o novo homem, o homem espiritual transformado por Deus, é o templo do Espírito Santo. Somente o novo homem, a nova criatura, é o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita de forma contínua apenas no homem do Novo Testamento.